E a entrevista de hoje será com o secretário Dr. Rodrigo Manjabosco, da Fundação Municipal de Saúde. Entre os temas da entrevista está a vacinação para a Covid-19. A gente vai conversar agora com o Dr. Rodrigo. Bom dia, doutor. Bom dia, Ana, tudo bom? A gente agradece a sua participação aqui conosco. Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, ontem teve uma reunião do Comitê de Operações Emergenciais que orienta ações relativas aí ao combate à Covid-19 em Ponta Grossa. A gente gostaria de saber, primeiramente, o que foi definido nessa reunião. Bom, o comitê gestor que se reuniu ontem, ele recebe informações do cenário epidemiológico que se encontra a cidade. Então, nós apresentamos os dados do número de pacientes contaminados, o número de taxa de ocupação de leitos por esses pacientes, tá? E o número de pacientes que nós temos num contexto geral. Ou seja, nós avaliamos qual a velocidade que o vírus está se contaminando, se espalhando pela cidade, quantos pacientes estão adoecendo e desses adoecimentos, quantos estão necessitando de internamento. Analisado isso, nós passamos essa informação para o comitê gestor, né, que toma a avaliação e vai pesar quais são as consequências e implicações dessas informações no cenário municipal. E ficou evidente que nós estamos, sim, num momento bastante crítico da pandemia. Nós estamos tendo reflexos aí do que foi a circulação de pessoas no mês de dezembro, a festividade do mês das festas de Natal, né? E agora nós estamos entrando num outro pico, que é o pico do resultado das festividades do Ano Novo. E esse cenário é o que nos traz um pouco de preocupação, porque se vocês observarem os nossos boletins, vão observar que nós estamos batendo recordes no número de positivados todos os dias. Isso traz uma maior procura, né, dos pacientes aos serviços de saúde. E a população deve mesmo procurar os serviços de saúde para receber orientação, tratamento e acompanhamento. Essa é a melhor conduta. Mas isso também nos mostra que a gente precisa desacelerar a velocidade de contágio do vírus. Porque senão esse volume de pacientes se torna muito grande e aí nós podemos ter dificuldades no atendimento, como está sendo visto em outras localidades do país e mundo afora. Então o comitê gestor, tomando essa atitude, esse conhecimento dessas informações, teve que tomar algumas atitudes. Então nós estamos, hoje vai ser publicado um decreto onde nós começamos uma orientação, né? A legislação vai trazer a informação de que a partir das 10 horas, tá, nós começaremos, das 22 horas, nós começaremos com uma lei seca. Proibição de venda de bebidas alcoólicas em todas as localidades a partir das 22 horas. E a partir das 23 horas, um toque de recolher. Então essas são as primeiras medidas que nós tomaremos. Na próxima semana, nós vamos implementar outras medidas, avaliando já o cenário epidemiológico da próxima semana. Cada medida é tomada baseada em informações e análise dos dados de como se encontra o cenário municipal e até muitas vezes o cenário estadual. E essa necessidade é uma necessidade para que a gente possa, com essas medidas, fazer com que os vírus não circulem de uma forma tão rápida entre a população e que, com isso, a gente diminua o número de pacientes que poderiam necessitar de um serviço de saúde. Porque isso já está impactando neste momento nos serviços de saúde. Nós já estamos tendo dificuldade de acesso a leitos hospitalares e leitos de UTI. E aí as pessoas vão falar, mas não tinha leito de Covid sobrando? Existiu, foi feita uma ampliação bem grande dos números de leitos. O Hospital Regional praticamente hoje atende isso.
Mas nós temos que entender que quando ele faz um atendimento exclusivo para o Covid, os demais pacientes que usavam aquele serviço estão hoje nos outros hospitais. E algumas medidas que nós estamos tomando é inclusive para quê? Para que o cenário de outras situações não compita com os leitos de UTI Covid. Como assim? Nós temos que entender que o paciente Covid ele vai existir, nós já sabemos disso. E quando eu tenho os pacientes de outras causas, atropelamento, acidente de trânsito, traumas, esfaqueamento, baleados, e se isto sobe, ele vai competir com os leitos do paciente Covid. E um dos dois vai ficar sem acesso. Então nós precisamos diminuir as duas situações, a circulação do vírus e diminuir as outras situações de agravos de saúde. Ou seja, se a gente diminui a situação de consumo de bebida alcoólica, eu tenho menos brigas, consequentemente menos traumas, consequentemente menos problemas de agressões físicas, eu tenho menos problemas no trânsito e isso traz uma certa tranquilidade nos serviços de saúde. Então as medidas que o comitê vai tomar, elas estão no sentido de fazer com que nós tenhamos menos eventos nos serviços de saúde, para que a gente possa atender com mais tranquilidade e qualidade a população como um todo. Doutor, e quando efetivamente começará essa fiscalização e de que forma se dará essa fiscalização? Assim que nós publicarmos o decreto, ela já entra em vigor. E aí nós já estamos startando as equipes de fiscalização. Lembrando que o que nós estamos fazendo está em consonância com o que é o decreto do Estado. Nós estamos, na verdade, trabalhando numa estratégia que também já é conjunta com o Estado, porque o Estado também entende que esse cenário é um cenário que está se replicando em várias cidades pelo Estado afora. Então, a partir de hoje, nesta sexta-feira, começaria o toque de recolher e também a lei seca. A lei seca a partir das 22 horas. E assim, a fiscalização, ela se dará por equipes da Guarda Municipal em parceria com a Polícia Militar? Como que está sendo feita essa negociação? Justamente esses acordos estão sendo realizados hoje. Né? Até o momento da publicação do decreto, essas conversas já acontecerão e aí nós já temos toda a estratégia de fiscalização montada. Então, ontem nós startamos que esse seria a medida a ser tomada, e hoje estará sendo conversada as estratégias para implementação e fiscalização desse novo decreto. E assim, esse decreto, ele prevê algum tipo de punição para quem estiver consumindo bebida, tanto para quem estiver vendendo, mesma coisa para quem não estiver cumprindo o toque de recolher? O nosso procurador hoje ficou de avaliar todas essas situações legais e jurídicas, né? Ou seja, a gente muitas vezes tem que avaliar o que há de legalidade e de possibilidades para que a gente faça isso. Então, o nosso procurador, o Dr. Gustavo da Mata, hoje vai estar centrado nisso, para que, quando o decreto saia com todas essas orientações, até porque a equipe de fiscalização vai precisar dessas informações. A previsão é que o decreto seja publicado até o final da tarde. Até o final da tarde, muito provavelmente. Doutor, já existe um decreto em vigor, que é o decreto estadual, sobre o toque de recolher. No entanto, o que a gente observa aqui é que não está tendo fiscalização em Ponta Grossa. A princípio, nesse período, não teve uma parceria com a Guarda Municipal, assim como teve com o decreto municipal no ano passado, em que a Prefeitura contou com o apoio da PM nessa fiscalização? Que veja, o decreto era um decreto estadual que não regulamentava a obrigatoriedade de se fazer dessa forma, e os entes eles não se conversaram para essa situação. Diferentemente do que a gente fez no passado, que foi uma atitude tomada pelo município que startou essa situação. O que volta a acontecer agora, né? Essa fiscalização vai ser startada pelo município. E nós somos os provocadores e também estaremos fazendo parte dessa ação de fiscalização. Então, para que ela seja efetiva, o município vai estar presente fazendo isso. Então, doutor, a importância, só para reforçar para quem está nos assistindo, a importância tanto da lei seca quanto do toque de recolher é fazer com que não haja muita demanda nos hospitais. Muitos serviços de saúde são acessados em virtude das situações que acontecem nas baladas, nos finais de semana e na atividade noturna. Isso traz competição com o atendimento hoje, neste momento, aos pacientes do Covid.
E aí, nessa situação, quem estiver mais grave consegue entrar no leito, mas não quer dizer que quem não entrou não tinha necessidade. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer com que esses serviços de saúde consigam ofertar de forma oportuna para todos esse atendimento. Mas se você pode evitar algumas situações, por que não fazê-la nesse momento? Né? Ou seja, se nós temos a certeza que teremos pacientes que vão necessitar de leito de UTI por causa do coronavírus, e as outras situações, elas podem ser evitadas, por que não tomá-las? Né? Então, nós estamos pesando nisso. Ou seja, para piorar, nós temos aí os serviços de saúde há quase 9 ou quase 10 meses trabalhando incansavelmente numa rotina extremamente estressante, que isso faz com que os serviços também cheguem ao seu colapso. Eu não consigo aumentar mais o número de leitos, eu não consigo mais aumentar o número de equipes, porque esses profissionais também estão limitados hoje. A capacidade de novas equipes é bem difícil de se conseguir. Até porque nós estamos há quase um ano sem formar novas turmas. Né? As universidades, as faculdades também não estão formando novos profissionais de saúde porque a pandemia não os deixou. Então nós temos que ter essa consciência que nós precisamos ser racionais com o uso de serviço de saúde. Usar sim quando for necessário, e para os pacientes com Covid e para os outros pacientes nas outras situações, sim, usar o serviço de saúde. Mas eventos que nós podemos evitar, nós temos que tratar de evitar. Ou seja, diminuir a velocidade de contágio do Covid e diminuir os eventos que são outras situações de saúde que podem ser evitadas. Né? As agressões, os traumas, os acidentes automobilísticos. Doutora, a gente vai caminhando aí para uma segunda etapa da nossa entrevista, que é o tema da vacinação, algo que está sendo bastante debatido aí em todo o Brasil. A Anvisa ainda não autorizou o uso da vacina nem para uso emergencial. A perspectiva é que isso aconteça aí próximo do domingo. Além disso, o ministro Pazuello ainda informou que a vacina começa no dia 20 desse mês, e a informação é que se tem que Ponta Grossa também comece a vacinar nesse período. Esse prazo, ele pode ser dado mesmo sem uma autorização? Esse prazo, na verdade, é um prazo de uma expectativa e a gente espera que ela se cumpra. Os cronogramas estão traçados. Amanhã eu estarei já recebendo uma quantidade grande de seringas. Os insumos já estão preparados, as equipes já estão treinadas, a estratégia de vacinação já está traçada. A gente só aguarda realmente a chegada das vacinas no estado do Paraná. O cronograma traçado pelo governo federal, inclusive, também já está startado. Então, eu acredito muito que sim, ainda este mês iniciaremos a campanha de vacinação. Nós já estaremos vacinando, muito provavelmente, na última semana de janeiro, a população que é o primeiro grupo, né, a ser vacinado. Neste primeiro momento, quem seriam as pessoas que seriam imunizadas? Nesse primeiro momento, nós vamos vacinar os hospitais, a UPA, o SAMU, os profissionais de laboratórios, das unidades de saúde, são os profissionais de saúde. Onde vacinaremos? Nos seus locais de trabalho. Nossa equipe irá vacinar esses profissionais em loco, para que não haja desassistência, para que eles não precisem se deslocar ou deixar o seu local de trabalho para poder serem vacinados. Então, a Fundação Municipal de Saúde já se organizou para fazer essa vacinação em loco, no local de trabalho desses profissionais de saúde. Depois nós estaremos vamos vacinar mais ou menos 2.858 profissionais de saúde. Vamos tentar fazer isso na maior velocidade possível. Depois disso, estaremos vacinando o primeiro grupo, e esse grupo será feito, muito provavelmente, nós iniciaremos assim que chegar um novo lote de vacinas, nós faremos em drive-thru, e vamos fazer aí sim lá no local onde se faz a feirinha do produtor. Então nós faremos lá essa primeira ação e descentralizaremos em mais 5 unidades de saúde a nossa campanha de vacinação. Aí sim, startando por grupos, com datas, publicando e informando a população de forma bem correta e bem clara quem é o grupo que vai, né? Quem começa a vacinação, porque o lançamento dessa vacina ela é feita nominalmente. Nós temos que informar o Ministério o nome, alguns dados exclusivos daquela pessoa para que o Ministério saiba quem recebeu a vacina, até porque quem tomar uma vacina não pode tomar de outra marca. Então nós temos que ter bem claro
quem foi aquela pessoa, qual a marca tomou, quando é que ela toma a sua segunda dose, para que ela não tome, de repente, de marcas diferentes. Por exemplo, Coronavac ou então Sputnik. Quem tomou Coronavac toma a primeira dose e a segunda dose de Coronavac. Quem toma Sputnik toma a primeira dose de Sputnik e vai tomar a segunda dose de Sputnik. O senhor comentou desse primeiro momento, profissionais de saúde, cerca de 2.800 profissionais. No segundo momento, quem é o público-alvo e quantos serão? Aí nós começamos, o segundo público, ele está definido pelas forças de segurança e aí começam os grupos de comorbidades, né? Aí nós temos aí quilombolas, indígenas, idosos, né? E esse grupo sim, esse grupo já é um grupo um pouco maior, que traz um volume maior de população e aí nós vamos, a estratégia é ampliar um pouco as equipes de vacinação. Nós vamos daí fazer uma estratégia um pouco mais robusta para poder atender a população de uma forma maior, de maior quantidade. Ainda assim, o drive-thru é uma das boas opções, mas nós descentralizaremos as salas de vacina para poder estar vacinando essa população. Muitas pessoas não têm a facilidade de locomoção, então a gente vai estar presente mais nos fundos de bairros para poder atingir essa população. E aí aí nós começamos, né? Os grupos são por faixas etárias, né? A gente começa pelos mais idosos, primeiro os com comorbidade, depois a gente vai para os mais idosos sem comorbidade, e aí a gente vai descendo as idades, né? E aí são por faixas etárias. E essas faixas etárias vão ter calendários bem específicos conforme o envio, daí sim, dos estoques de vacina. O Butantan nos colocou a informação de que ele consegue produzir 1 milhão de doses por dia. Então, nessa estratégia, eu acredito que sim, a gente consegue manter um ritmo de vacinação da população minimamente adequado. Para esse segundo momento, doutor, para o segundo grupo, no caso, a Anvisa ela tem que dar outro tipo de autorização ou serve essa autorização emergencial também? Não, o primeiro grupo é a emergencial, né? Até lá a documentação já deve ter sido analisada e aí sim a liberação definitiva deve ocorrer. Tá? Então, só para o primeiro grupo essa é a autorização especial. Até lá ela já deve ter informações, inclusive deste grupo que já foi vacinado, se houve reações adversas, se houve outro tipo de complicação, e com isso, para o segundo grupo, essa vacina provavelmente já está autorizada. A previsão para o primeiro grupo seria até o final deste mês, mas em um segundo momento, já teria uma previsão de início? Muito provavelmente seria nas primeiras semanas de fevereiro, a gente já iniciaria essa vacinação. Aí o calendário vai depender um pouco da questão de oferta de vacinas, ou seja, quanto a indústria consegue entregar e que volume ela consegue entregar. Tá? E é importante a gente entender isso. As datas elas estão com previsibilidade, mas situações podem acontecer, né? O desabastecimento, a dificuldade de adquirir as doses, isso tudo tem que se levar em conta. A gente acredita que da forma como nós estamos vendo as ações serem tomadas, a gente deve ter um ritmo e uma frequência de oferta dessa vacina num estado que seja bem confortável. Eu acredito que a gente vai conseguir atender a população com uma certa regularidade. E vamos torcer para que isso realmente se confirme, né? Nós sabemos aí que tudo depende de distribuição e compras, né, e também insumos. No entanto, há uma previsão de quanto tempo levaria para imunizar Ponta Grossa? Para imunizar toda a cidade? Bom, é uma conta que a gente tem que... É meio que um jogo de acerto. Eu acredito que se nós não tivermos dificuldades de insumos e a oferta oportuna de vacinas, a gente chegaria mais ou menos aí final de abril, início de maio, com essa campanha de vacinação chegando muito próximo da totalidade. O senhor considera que isso seria algo rápido e imediato? Para o volume de vacinas que a gente tem para fazer, sim, tem que lembrar que eu ainda vou ter depois a campanha de vacinação da H1N1 muito próxima desse cenário. Então nós vamos ter um volume de trabalho bastante grande e uma estratégia de vacinação com 2 vacinas tão importantes como essa, realmente é um vulto de insumos bastante grande. O senhor elencou na entrevista aí 5 unidades de saúde, né, que estariam ofertando a vacina. Já foi definido e qual o critério de escolha?
O critério de escolha foi a posição geográfica com a melhor distribuição para a população como um todo. Essas equipes elas já trabalham com a vacinação, nós já temos salas de vacina, então nós já temos todos os equipamentos montados e as equipes que já trabalham lá. Então, na verdade, essa vacina ela só vai ser alocada já em salas que já têm o expertise e o conhecimento para essa aplicação. E tem o sistema lá para poder informar. O senhor já pode revelar os bairros? Eu não tenho ao certo o nome dos bairros, das unidades de saúde, porque isso é minha equipe de imunização que fica providenciando essas informações. Então, teria que conversar com eles para poder dizer certamente quais são. Secretário, em dezembro do ano passado, o ex-prefeito Marcelo Rangel assinou um protocolo de intenções para que Ponta Grossa recebesse aí o primeiro lote da vacina. Seria a vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria aí com a farmacêutica chinesa Sinovac. A gente gostaria de saber se a Prefeitura vai manter esse protocolo de intenções e faria uma compra direta desses lotes da vacina. Veja, a sinalização do ministro é que, na verdade, o governo federal assumirá a aquisição dessas vacinas. Tá? Se o governo federal assume e o estado assume, o município não teria por que se envolver e até porque seria daí uma compra em duplicidade. E isso não é visto com bons olhos pelo Tribunal de Contas. Tá? O ideal é que se o ente federado ou estadual assume isso, o recurso vem dele e aí o município não tem a obrigatoriedade de fazer essa situação de compra da vacina. Mas eu acredito que no cenário que eu estou observando, essas vacinas serão ofertadas pelo governo federal e pelo governo do estado. A princípio, se o município tivesse que fazer essa compra, né, teria uma ideia de quanto custaria? Depende qual o público que eu for atender. Se fosse atender 2.850 pessoas, que são as que eu vou vacinar no primeiro momento, eu acho que essa vacina tem um custo, se eu não me engano, de R$25 dose, alguma coisa assim. Teria que fazer um cálculo. Não é um valor muito pequeno, é um recurso considerável. Mas, veja, seria uma necessidade, né? Mas como o governo federal assumiu essa contrapartida, isso nos deixa bem mais tranquilos. Agora que a gente está falando de Coronavac, quanto tempo depois da primeira dose deve ser tomada a segunda dose dessa vacina, né? Deixa eu só consultar aqui, que essa é uma questão técnica que eu preciso de informação. Tranquilo, doutor. São tantas vacinas que eu sinceramente não me lembro mais. Só verificar, porque tem uma que é com 30 dias e outra que é com um prazo um pouco mais longo, 45. Deixa eu só ver a Coronavac qual que é. Enquanto o senhor pesquisa aí, você que está nos acompanhando, logo mais pode assistir a entrevista completa em todas as nossas redes sociais e também no portal dcmais.com.br. A entrevista completa também vai sair na nossa versão impressa deste sábado. A gente vai seguindo aqui com a entrevista, só aguardo o doutor procurar uma informação aí importante com relação à questão da segunda dose da vacina Coronavac. Também, se o senhor preferir, a gente pode dar sequência em entrevista. Eu vou perguntar para o meu pessoal técnico e a gente dá a informação disso já já. Vamos aguardar, eles já nos respondem. Tranquilo, sem problemas. A gente dá sequência aí depois. E assim, com relação à preparação de Ponta Grossa, o senhor acredita, o senhor já elencou a questão das unidades, das equipes, mas a questão de insumos, seringas, Ponta Grossa está preparada aí para fazer essa imunização? Sim, a questão de seringas e insumos nós estamos preparados, nós já estamos recebendo também mais uma quantidade de seringas amanhã, ela está sendo entregue ao município, nós já estamos fazendo a guarda desses insumos e com isso a gente já tem pelo menos a segurança do primeira vacinação, do primeiro grupo a ser vacinado. Esse nós já estamos assegurados e já temos uma capacidade de reserva também instalada já. Então, quanto a insumos, eu acredito que a gente não terá nenhuma dificuldade. E a previsão da Fundação Municipal de Saúde, doutor, seria aplicar primeiramente a Coronavac ou a AstraZeneca? É o que vai vir do governo federal, né? Nós vamos aguardar para ver qual lote que chega.
Nós não temos essa opção de escolha, né? É o que o Ministério mandar e o que o Estado nos entregar que serão aplicadas. A gente acredita que como a disponibilidade ela hoje é maior e pelo lote que foi comprado, eu acredito que a Coronavac será a vacina que chegará aqui no município. Em paralelo, né, num futuro próximo, aí o senhor acredita que os laboratórios particulares também poderiam ofertar essas doses? Eu acredito que quando começar a haver uma produção numa quantidade suficiente para atender o serviço público e houver uma possibilidade de que essas vacinas sejam fornecidas ao sistema privado, sim, eu acredito que muitos laboratórios poderão começar, e hospitais poderão fornecer isso de forma particular. Doutor, muito se fala a falsa impressão das pessoas de que a partir do momento que tomou a vacina estaria livre aí tranquilamente, né? Quanto tempo o senhor acha que levaria para que a gente tenha uma imunidade coletiva a partir da vacinação? Bom, isso é importante a gente entender. Apesar dessa questão de que nós estaremos iniciando a vacina no final do mês agora, nós temos que lembrar que essa vacina, ela apresentou um percentual de efetividade de 50,8%. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu aplicar numa população de 10 pessoas, certo? 5 pessoas estarão seguramente imunizadas e não desenvolverá a doença. E 5 pessoas poderão, sim, desenvolver a doença. De uma forma mais branda, menos agressiva, mas sim poderá desenvolver a doença. Essa mesma vacina, se for aplicada numa população que tinha a possibilidade de desenvolver a doença de uma forma um pouco mais grave, ela conseguiu uma taxa de efetividade de 78,2%, ou seja, daqueles 10 pacientes que sim precisariam de atendimento médico, se eu aplicar a vacina, 7 pacientes provavelmente terão uma situação de saúde melhor, certo, do que se não tivessem a vacina. Melhorarão de uma forma mais rápida, com uma forma menos agressiva da doença. Nos casos graves, onde é aquela população que sim precisaria ir para a UTI, a taxa de efetividade dessa vacina ficou em quase 100%, ou seja, se 10 pacientes iriam parar na UTI e sua chance de sobreviver tinha uma possibilidade de haver nesses 10 óbitos, se eu aplicar a vacina nesses pacientes, o estudo diz que 100% deles sobreviveriam a ter ido à UTI, mas saíram de lá vivos. Então, essa vacina é importante entender que ela não vai exterminar a pandemia. Ela é uma vacina que vai ajudar, é mais uma ferramenta de trabalho dos serviços de saúde para lidar com o coronavírus. Então, ela melhorará muito a situação da pandemia, mas ainda assim quer dizer que nós teremos que manter alguns cuidados. Nós teremos ainda que manter a máscara, nós teremos que manter o álcool gel, nós teremos que manter o distanciamento por um tempo. A previsão é que a gente ainda mantenha isso pelo menos até o final de 2021. Eu sei que as pessoas vão ficar assustadas com essa informação, mas infelizmente esta é a previsão. A gente não terá, infelizmente, não terá como evitar manter alguns cuidados. Ele deverá ser mantido, pelo menos até o final deste ano. E muito se estuda quanto a isso, né? Pesquisadores continuam verificando se as novas cepas do vírus serão realmente efetivas com essa vacina. Nós estamos tendo situações diferentes já no mundo, onde algumas localidades já identificaram mutações neste vírus que trouxe, em alguns locais, maior infecção, ou seja, ele se infecta de uma forma mais rápida, mas causa menos problemas de saúde. Agora está se estudando esse surto em Manaus, onde a percepção é que lá existe uma nova cepa, uma cepa do vírus que seria uma cepa que é diferente desta que se encontrou na Inglaterra. E já estão dizendo que é uma cepa realmente brasileira,
onde o que tudo aponta é que esse vírus ele tem uma maior infectividade, ele infecta mais rápido a população e, pelo que se percebe, ele tem uma diferença com relação ao inglês, porque parece que ele afeta mais as pessoas mais jovens. Traz problemas de saúde, o que não era característica muito deste vírus. Então isso a gente ainda tem que estudar e analisar. Ultimamente, na situação corona, a gente sempre tem que estar com bastante cuidado com a fala, porque muda muito rápido, são novidades que acontecem a cada momento e a gente tem que estar sempre olhando e antenado sobre isso. Inclusive, com relação à vacinação, ainda não se sabe se as pessoas teriam que ser vacinadas todos os anos, assim como a H1N1. Isso, o que se estuda até nesse momento é se isso será parte de uma campanha, né? De todos os anos você ter que se vacinar. O problema é que não se consegue saber se a cepa ela se mantém e se o nosso organismo reconheceria esse vírus daqui a um ano como um agente que ela deve se proteger. Por isso, o que se diz é que talvez sim, a gente vai ter que vacinar todos os anos. Mas isso é uma questão que precisa ainda ser melhor analisada pelos cientistas. Em relação à pergunta que você tinha me feito, né? Quanto tempo depois? São 21 dias depois da primeira dose se aplicará a segunda dose da Coronavac. O Estado está providenciando essa informação para todas as outras vacinas para que a gente possa ofertar isso também de forma clara. A gente agradece o retorno dessa Obrigado. informação. Doutor, agora a gente vai falar sobre a questão dos casos Covid em Ponta Grossa. Secretário, os números hoje são bem mais graves que os verificados aí entre agosto e outubro, por exemplo. Sim. Isso justifica-se porque as medidas foram mais brandas lá no passado, se comparado ao final desse ano? Não, eu entendo isso muito mais com um movimento da população. Veja, de outubro em diante, a gente percebeu, e isso é muito claro, e eu acredito que as pessoas que andam na rua vão perceber isso também, grande parte da população já, principalmente jovem, não utiliza mais a máscara, né? Algumas localidades no comércio não fazem mais um controle. Essa orientação ela ainda está, ela é válida, está no decreto vigente ainda. Mas houve, de certa forma, um cansaço da população com essas medidas. É algo realmente incômodo, é algo realmente que tira você de dentro da sua rotina, isso a gente ainda não absorveu como rotina, né? O uso da máscara para nós ainda é estranho. Mas e o que se observou? Com a chegada das festividades, as pessoas relaxaram um pouco mais, decidindo que talvez era um momento de desestressar um pouco, de ter melhores sentimentos, e com isso o que fizeram? Abandonaram a máscara, conviveram com outras pessoas de uma forma mais frequente, aglomeraram, né, porque houve festas, houve um movimento maior, e a gente observou isso, de pessoas no comércio. E isso foi o que nos trouxe esses números que hoje se apresentam, né, nos nossos boletins. Houve algumas cidades ou estados que fizeram movimentos contrários e foram mais restritivos e tiveram, nesse momento, uma revolta da população. Então, o que nós analisamos? Nós analisamos que sim, a pandemia afetou emocionalmente, a saúde mental das pessoas também estavam afetadas. Então, há como buscar um culpado nessa história? Não. A pandemia realmente nos tirou de uma situação de conforto, nos trouxe uma situação de desconforto, para um momento realmente ímpar na vida, né? Acho que em nenhum momento da população mundial nós tivemos uma situação nessa fase moderna de algo tão grave quanto isso. E a gente está tendo que aprender a lidar com isso. Trouxe muitos aprendizados, né, e muitos desafios. E talvez essa situação de que nós teremos ainda que avançar mais um ano com várias medidas, isso não traz um alento muito grande.
Mas, infelizmente, é algo que nós temos que aprender a conviver e existe uma possibilidade de melhora, uma luz à frente, mas que nós vamos ter que percorrer esse caminho juntos. Porque se a sociedade não se ajudar, não é só os serviços de saúde que vão conseguir fazer isso. Nós, como um todos, temos que ter alguns cuidados e eles devem ser mantidos para que essa situação seja melhor para todos. Como eu falei, a vacina está aí, vem como um arsenal novo para a saúde, para enfrentar o coronavírus, sim. Mas ainda assim nós teremos a necessidade da população nos ajudando, porque, como eu falei, nos estudos se mostra que nós temos 50% de taxa de efetividade. Então nós temos uma população ainda que é suscetível, sim, a desenvolver a doença, a ser contaminada. E como é que a gente reduz esse risco? Mantendo as medidas de cuidado que nós já fazemos hoje. Enquanto a gente estava conversando aqui, doutor, chegou uma pergunta, eu vou pedir licença para ler ela. Diz assim: o número de pacientes COVID com vírus ativo em Ponta Grossa nunca foi tão alto. É maior que Curitiba, inclusive. O decreto da lei seca e do toque de silêncio visa reduzir a ocupação de leitos hospitalares. Seguinte, o COI está pensando em alguma medida restritiva para evitar o contágio, além dessas que o senhor elencou aqui para nós? Sim. Essa é uma situação que até eu tenho que fazer uma orientação. O número de casos ativos é uma situação que eu tenho que explicar. Ponta Grossa fazia um dos monitoramentos de maior volume no estado do Paraná. Nós monitorávamos 6.000 pacientes dia. Até final de outubro. O que aconteceu? O monitoramento ele te acompanha, pergunta como é que você está, te orienta, mas ele também serve para encerrar o seu caso ativo. Ou seja, eu monitorava você e ao final dos 10 ou 14 dias eu colocava no seu relatório paciente curado. Então nós tínhamos lá curados e ativos, lembra? O que aconteceu? Como nós chegamos no momento onde o número de pacientes monitorados está muito grande e as minhas equipes de saúde hoje estão diminuindo porque nós temos afastamento, eu tive que tirar esses profissionais que faziam esse monitoramento para colocar eles no atendimento. Então, minha velocidade de encerramento de novos casos hoje diminuiu. Mas nós já startamos a contratação de novos profissionais para justamente cuidar dessa questão do monitoramento e encerramento dos casos ativos, para que a gente realmente fique só, porque hoje, se você observar os meus casos ativos, muitos deles eles estão ativos porque não houve o encerramento de uma questão burocrática. Isso gera um pouco aí de pânico na população. Isso assusta a população quando fala, nossa, tantos casos ativos assim? Não, eu tenho que colocar isso em discussão, que na verdade esse grande número de casos ativos, muitos deles já não são mais ativos, mas eu não tenho hoje uma capacidade de monitoramento adequado para seguir fazendo isso. A minha equipe vai aumentar em 40 monitoradores para a gente poder dar conta disso. Por quê? Porque nós fazemos monitoramento diário, diferentemente do que de outras cidades. Outras cidades ligam 1 ou 2 dias e ligam lá no 10º dia para encerrar o caso. Em Ponta Grossa nós fazemos diferente, nós ligávamos todos os dias para todos os pacientes, só que esse volume cresceu muito e a minha equipe encolheu. Então, consequentemente, eu estou tendo que aumentar a equipe para poder continuar fazendo esse bom trabalho. E já teria um prazo de quando esses 40 monitoradores seriam contratados? Nós estamos já fazendo a seleção desses profissionais, né? Nós vamos mandar para qualificação para que eles comecem a ser chamados. Eu acredito que entre 7 e 10 dias eu já devo estar startando esse processo novamente. Seria um concurso? Não, eles vão ser por um chamamento de qualificação. São estagiários que nós vamos contratar. Aí nós temos uma equipe própria que faz treinamento e acompanhamento desses serviços. Agora, caminhando para o final da nossa entrevista, a gente vai conversar com o senhor sobre os desafios aí à frente da Fundação Municipal de Saúde. O senhor foi nomeado aí pela atual gestão secretário da Fundação Municipal de Saúde. E agora, sabemos da Covid, mas quais seriam os outros desafios aí a enfrentar? Bom, talvez a Covid vai trazer um desafio que é momentâneo. Em algum momento isso tem que terminar, né? Acho que a gente espera isso. Mas nós temos todo um serviço de saúde. E o serviço de saúde ele já é um desafio, né? O serviço de saúde ele nunca é suficiente, ele nunca
né? Ele continua sempre crescente. As necessidades de saúde, elas não são algo que se estagna, não. Elas crescem conforme a população aumenta, os serviços aumentam, as necessidades aumentam, conforme as situações de saúde elas se apresentam, essa demanda pode aumentar de um momento para o outro. Nós temos surtos, surto de dengue, surto de febre amarela, pandemia do coronavírus, H1N1, e tudo isso traz impactos no serviço de saúde. Então o desafio é sempre estar preparado e sempre estar antevendo essas situações, fazendo a prevenção, a ação de efetivar trabalho e sempre tentando olhar para o futuro o que a gente pode melhorar. Então, na Secretaria Municipal de Saúde, na Fundação Municipal de Saúde, o nosso grande desafio é sempre estar olhando à frente e tentando se planejar. Então, talvez hoje o que mais tem de desafio é o planejamento de como será a saúde para os próximos 4 anos de Ponta Grossa. Nós temos vários desafios, nós temos que melhorar a qualidade das nossas equipes, os treinamentos, nós temos que manter um treinamento frequente dessas equipes, até porque é muita coisa nova que acontece no dia a dia. Então o desafio é manter a equipe treinada, bem qualificada, é melhorar as estruturas de serviços de saúde, ou seja, fazer uma manutenção preventiva, corretiva das nossas unidades de saúde. E aí sim olhar para o planejamento para fazer com que esse serviço seja sempre o suficiente para a população. Então, avaliar e planejar o crescimento desse serviço de saúde, implementando novos serviços, novas tecnologias, que tem que ser voltada para o que é a necessidade da população. Por falar em crescimento dos serviços de saúde, já tem uma previsão de funcionamento da UPA Central? A UPA Central está terminando algumas obras, existem alguns ajustes que precisam ser feitos, que são necessários para a abertura desse serviço, para que você entenda. A situação de um prédio normal, beleza, você vai lá e reforma. Mas na saúde nós temos que tomar alguns cuidados. Nós temos equipamentos que precisam ser instalados e não podem haver nenhum problema com esse equipamento no meio do atendimento, porque daí eu não consigo parar esse equipamento para fazer manutenção. Então, raio-x é uma situação que nós estamos terminando, nós precisamos foi instalado, ele já está colocado no local, mas eu preciso de um laudo que faça a certificação de que esse equipamento está pronto. Isso é uma empresa que vem e tem que fazer essa certificação. Nós estamos para fazer um laudo da nossa rede de gases, para que o oxigênio esteja de forma adequada e não vá haver problema na oferta desse oxigênio para o paciente que no momento que for necessário estiver usando e não tenha nenhuma surpresa, nem para o paciente nem para o profissional médico. Então, o serviço de saúde, ele tem uma série de especificidades que você tem que cumprir de forma correta para poder fazer a abertura dele. E é isso que nós estamos tentando terminar para poder fazer essa inauguração. Já temos uma previsão? Eu dependo de algumas empresas para fazer isso, né? Antes fosse só minha necessidade, muitas vezes. E esse é um período complicado, porque nós estamos num período que grande parte dessas empresas acaba dando recesso e você tem uma dificuldade de esses profissionais prestarem os serviços. Mas a gente já entrou em contato com algumas empresas, elas se dispuseram a, de repente, a mandar um técnico para fazer essa avaliação e poder nos atender. Eu acredito que a gente vai conseguir fazer essa abertura dessa unidade o mais tempranamente possível. Os profissionais, até a informação que o senhor até havia nos passado no final do ano, que os profissionais que atuariam na UPA seriam remanejados do Hospital Municipal. Isso já está acontecendo? Como que estão? Essa equipe ela está trabalhando, né? Ou seja, a partir do momento que eu tenho o prédio liberado com todas as licenças necessárias, essa equipe ela vai ser implantada na UPA Santana e aí lá eles começam a trabalhar. Isso já é uma situação que já está mapeada, com as escalas prontas, isso já está resolvido. E quem seriam? Seriam médicos, enfermeiros e de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal de apoio, zeladoria, administrativos, manutenção, nós temos todo esse pessoal dimensionado. Se eu não me engano, isso dá um total de 100 e poucas pessoas, mas eu não lembro bem certo, porque tem uma equipe grande por trás de suporte também, que eu não lembro de todos os números. Com esse remanejamento, doutor, precisaria de contratação para esse outro hospital, no caso? Não. Esse é um serviço que nós estamos, veja, com isso eu vou fazer uma coisa, eu vou tirar o pronto atendimento do Hospital Municipal e colocar numa situação de melhor condição de atendimento, com um espaço melhor, acesso melhor, com uma qualidade de serviço melhor para a população e para o próprio servidor.
E esse hospital ele vai continuar com essa equipe fazendo o bom atendimento que faz, entendeu? Só agora com menos risco de contágio por causa do pronto atendimento. Ou seja, esse hospital ele sempre foi colocado numa situação de segurança, porque ali eu atendo todo o que é o trauma da cidade, né? Acidentes de carro, atropelamentos, problemas de saúde, sempre vai para esse hospital. Mas com o pronto atendimento na porta, corre-se o risco de contaminar esse hospital, por exemplo, com o coronavírus. Então nós vamos retirar esse serviço, deixando com que esse hospital fique extremamente protegido, porque ele só receberá pacientes que já foram previamente triados e aí acomodados para fazer o seu tratamento, recuperação e aí voltar para suas casas. Antes, doutor, de finalizarmos, eu gostaria de voltar um pouquinho sobre o assunto do COI que estávamos conversando. Sim. Nos atentamos à questão dos monitoradores lá que seriam contratados, mas não falamos se, apesar dessa lei seca e do toque de recolher, terá outras ações aí de combate à Covid. Sim, está se estudando o decreto que está vigente para a gente observar o que deve ser mantido e o que será, de repente, modificado. Aí nessa situação, o que pode haver? Pode haver que algumas cláusulas a gente revogue e outras a gente referende para o novo decreto, e aí pode inclusive haver alguma alteração. Ou seja, se antigamente era uma recomendação, talvez agora se torne uma exigência. E isso é o nosso serviço jurídico que vai se debruçar e começar a olhar essa situação de alteração desse decreto. Provavelmente na próxima semana devemos ter um novo decreto. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de destacar antes de finalizarmos? Eu acho que o importante destacar é que nós estamos num momento ímpar para o cenário do município e que vai fazer toda a diferença a colaboração de toda a sociedade. Novamente eu estou nos veículos de comunicação pedindo essa colaboração. Parece ser repetitivo, eu sei que muitas vezes as pessoas falam, isso já é passado. Não é passado, é uma situação realmente diferente. A gente muito falou em pico, pois agora estamos nesse momento, num novo pico. Num pico bem realmente diferenciado, com um número bastante grande de casos, com a necessidade de intervenção bem grande, né, para com a população. Veja, nós colocamos no passado a UPA Santa Paula para esse atendimento e ela dava conta sozinha. Hoje eu coloquei mais 3 unidades de saúde de atendimento e eu tenho esses serviços todos tomados, trabalhando realmente bastante. E ainda assim a gente fica preocupado se isso dará conta. Então é importante que a população entenda. Havendo a necessidade, busque sim o serviço de saúde. Essa é uma orientação que nós estamos dando. Agora, se você tem como se cuidar e não ter um problema de saúde que é evitável, por exemplo, quando você sai na noite, está correndo o risco de se acidentar, de ter algum evento adverso. E isso traz um risco de você necessitar de um internamento, de um leito hospitalar. E neste momento você pode estar se colocando numa situação que realmente não terá um desfecho muito bom. Né? Ou seja, o que nós do Serviço da Saúde estamos pedindo? Estamos pedindo sua colaboração. Que você mantenha o cuidado por pelo menos mais 20 ou 30 dias. Né? Para que a gente possa tranquilamente atender a necessidade daqueles pacientes que infelizmente não conseguiram se proteger da forma correta e acabaram adquirindo a doença. A gente vai estar a cada 15 dias reavaliando esse cenário. Os decretos provavelmente serão alterados e essa discussão será feita a cada 15 dias, olhando sim os números, avaliando tecnicamente qual é a necessidade de nós termos ou ter que fazer intervenções. Mas algumas coisas nós temos que entender. Se nós queremos, num futuro próximo, inclusive fazer retorno às aulas, a gente precisa tomar essas condições de segurança. A gente precisa colaborar como um todo, como sociedade, para que a gente avance para uma situação melhor. Então, menos problemas com os serviços de saúde, a segurança de uma vacinação e o aguardo dessa vacinação dar um bom resultado. Veja, se eu vacino esse paciente e dali 21 dias, ou antes do 21º dia, ele se expor e ele se contaminar, não faz sentido eu vaciná-lo novamente. Ele vai ser vacinado e talvez essa vacina não vai ter a efetividade que precisa. É um momento da gente fazer um esforço a mais e mantermos um cuidado por pelo menos mais uns 30 dias.
Agradecemos novamente sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Obrigada. Essa foi a entrevista, então, do secretário da Fundação Municipal de Saúde, o Dr. Rodrigo Manja Bosco. Se você chegou agora, confere a entrevista completa no portal dcmais.com.br e também nos canais Facebook e YouTube do portal DC+. A entrevista também estará na versão impressa do Diário dos Campos deste sábado. Obrigada a todos e um ótimo final de semana.